Olá, amigos. Nós queremos continuar com o nosso estudo da Bíblia. Continuando com o Evangelho de Marcos, hoje, o capítulo 1, versículo 29 até 39. Primeiramente, nós vamos pegar o versículo 29 a 31, sempre lembrando que eu estou usando tradução própria como texto. Diz ali o seguinte: em seguida, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, junto com Tiago e João. A sogra de Pedro estava acamada, sofrendo com febre. Logo contaram isso para Jesus, e ele se aproximou e a pegou pela mão e a fez com que ela se levantasse. E a febre passou e ela começou a servi-los. Amigos, Jesus cura a sogra de Pedro. E esse registro é diferente das curas anteriores, porque nas curas anteriores houve grande admiração e eram também mais públicas. E quando cura então a sogra de Pedro, registra que ela passa a servir Jesus. E isto demonstra gratidão. Os seguidores de Jesus, eles não são pessoas passivas. Eles retribuem o amor de Jesus com gratidão. Então, esse é o ponto aqui. Um outro detalhe é que fala sofrendo de febre. Se não me engano, o Evangelho de Lucas fala que ela teve febre alta. Então, Jesus, com a cura, estava livrando ela do sofrimento. Mas vamos continuar na nossa análise do texto. Temos agora Marcos 1, 32 a 34, que diz o seguinte: no fim de dia, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e endemoniados. Todas as pessoas da cidade estavam na frente da casa. Jesus curou a muitas pessoas de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios que não permitia que falassem, porque sabiam quem ele era. Então aqui nós temos ali no fim do dia. É importante lembrar que os judeus, o dia começava às 18 horas, seria no nosso horário, e até dos 18 horas do dia seguinte. Então, anteriormente era sábado, então depois das 6 horas, então terminou o sábado e já era então o que nós chamaríamos hoje de domingo, o primeiro dia da semana. E aí então nesse momento eles trouxeram as pessoas para Jesus curar. E Jesus cura. E as curas apontavam de que Jesus era o Messias. De fato, era e é. E que o reino de Deus está presente. A obra do Messias não havia sido concluída, né? Então, por exemplo, o principal de sua obra ainda não havia sido feito. Ele não tinha morrido na cruz, ele não tinha ressuscitado. Então, essa parte principal da obra salvadora, Jesus não tinha feito. Por isso, ele impedia que os demônios falassem, porque Jesus não queria ser conhecido apenas pelas suas curas que ele fazia. Ele queria ser conhecido pela obra completa e principalmente pela sua morte e ressurreição.
As curas eram apenas um meio para demonstrar que ele não era um simples ser humano. Demonstrar também a autoridade de Jesus, do qual fala muito no capítulo 1, tá? Então, isso é importante. Jesus não queria ser alguém simplesmente que era conhecido apenas como um milagreiro. E eu acho isso aqui tem uma coisa muito importante para nós, porque em muitos meios religiosos hoje se enfatiza muito milagres e curas. Não sei se realmente acontece, muitas vezes a gente sabe que existe fraude, mas a ênfase não é naquilo que Jesus veio fazer, a salvação que ele veio trazer, a vitória sobre a morte, o pagamento pelo nosso pecado. Não, Jesus é alguém poderoso, alguém que vai curar, alguém que expulsa demônios e assim por diante. Então, a gente vê que o Evangelho de Marcos não dá essa ênfase. Vamos continuar mais um pouco. 35 a 39 diz: bem cedo, ainda de madrugada, Jesus se levantou e foi a um lugar deserto para orar. Simão e seus companheiros procuravam por ele por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Jesus respondeu: vamos a outros povoados próximos, para que eu também pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Então Jesus foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Então nós temos aqui uma retirada de Jesus do meio da multidão para a oração. Aqui nós estamos vendo o Jesus, verdadeiro homem. Ele podia, com o sucesso, se desviar da sua missão, do seu objetivo que ele veio ao mundo. Por isso Jesus recorreu à oração. Gente, isso aqui é muito importante. Se Jesus, que era verdadeiro Deus, claro, também verdadeiro homem, e eu enfatizei que ele, como verdadeiro homem, recorreu à oração. Então, se ele fez isso, quanto nós temos que ser pessoas realmente vigilantes, como diz o apóstolo Pedro, e recorrer à oração, para nós não cairmos da nossa fé. Então, Jesus nos dá também um exemplo. Depois, o fato de Jesus se dirigir a outros lugares. Os discípulos queriam trazer ele de volta para a multidão, mas Jesus, ciente da sua missão de levar o evangelho para muitas pessoas, vai por outros lugares, nas sinagogas da Galileia. E volta sempre a enfatizar, lembrar essa questão da sinagoga. A sinagoga era o grande centro religioso e social, né? Lá era, inclusive, a escola, se aprendia a ler com os textos bíblicos nas sinagogas durante a semana. E no sábado era o momento do culto, da leitura, da explicação das escrituras. Então Jesus aproveitou esse ambiente, e não só Jesus, também depois os seguidores de Jesus. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo ia numa cidade, essas cidades fora da Palestina, né? E quando ele encontrava a sinagoga, é ali que ele começava a evangelização. Por que essa estratégia? Porque ali já havia conhecimento da Escritura. Então era só mostrar que a Escritura, o Antigo Testamento, se cumpre em Jesus. Então, Jesus foi por vários lugares. E uma observação importante no comentário de Kretschmann, ele observa que as curas eram secundárias, serviam apenas para confirmar a palavra. Então, isso nós já enfatizamos anteriormente também, né?
Então, Jesus não queria ser um milagreiro. Então, os milagres, as curas, eram para confirmar a palavra que ele pregava, onde ele se apresentava a si mesmo como Messias. Então, nós estamos vendo que Jesus, cumprindo a sua missão, primeiro no seu ministério público, pregando o evangelho, mas não deixou de focar naquele acontecimento máximo da sua missão, que era o pagamento, o sofrimento lá na cruz, o pagamento pelo nosso pecado e a sua ressurreição. Então, esse é o verdadeiro Messias que ele é. Ele veio para nos salvar daquilo que nós não temos como procurar solução por forças próprias, a nossa salvação. Então, Jesus veio realizar essa salvação e estava focando desde o começo do seu ministério nessa sua missão. Que Deus conceda a todos nós a fé em Jesus como nosso Salvador. Amém.